Paz ao Senhor, irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12. O nosso tema é: as cidades de refúgio são estabelecidas. As cidades de refúgio não foram estabelecidas. Nós vamos ver nessa lição. Por quê? Para que alguém se cometesse um crime, a pessoa que não fosse pena de morte, ou seja, ser apedrejado, alguma outra coisa, a pessoa pudesse ficar nesta cidade, mas claro, ficaria lá, para quê? Para que não fosse vingado o sangue daquela pessoa ao qual ela matou involuntariamente ou voluntariamente, que não fosse pena de morte. Então a pessoa ficava lá. E agora nós vamos ver também, aqui no nosso texto do dia, que está em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então vai fazer a alusão dessa cidade de refúgio acerca de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós fazemos algo, Ele que nos absorve. Assim como a cidade de refúgio fazia com aquelas pessoas, com aqueles homens, com aquelas mulheres. A nossa síntese. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Então, para que a pessoa não fosse vingada do sangue do vingador, o que acontece? Essas cidades, elas foram separadas, eram 6 cidades, elas ficaram separadas, foram destinadas exatamente para essas pessoas que pecassem, que fizessem algo contra Deus, ou seja, contra Deus e contra a comunidade. Se não fosse algo grave, como eu já disse, que não fosse pena de apedrejamento ou pena de morte, vamos dizer pena capital, elas ficariam nessas cidades. O nosso texto bíblico. Falou mais o Senhor a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés. Ou seja, lá com Moisés, Deus já tinha falado para Moisés, quando entrasse na terra, deveria destinar cidades de refúgio. Só que Josué destinou mais cidades de refúgio. Né? E aqui no versículo 5, e se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento e não aborrecia dantes. Ou seja, como eu já disse, o vingador não poderia ser vingar daquele sangue, mas existe uma questão. Se aquela pessoa saísse da cidade de refúgio, aí sim, aí o vingador poderia vingar daquele sangue. Ou seja, se a pessoa está em Cristo e sai da presença de Cristo, aí, meus irmãos, fica difícil para que ela possa continuar sendo absorvida daquele pecado. Nossa introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais, os levitas, pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. Ou seja, cidades que foram antes do Jordão, que já estivessem estabelecidas, só que essas tribos ajudaram sim Josué nas batalhas, depois que passaram o Jordão, para conquistar as terras. Aqui também vai falar acerca das cidades de Levi. Levi, meus irmãos, é a tribo que não teve cidades. Porém, essas cidades que foram destinadas, sim, para que pudesse ter uma moradia, mas não para cultivar a terra, porque os levitas não poderiam cultivar a terra. O que acontecia? Essas pessoas que eram das cidades de refúgio, que cometiam algum delito, eles tinham que colocar a sua questão para o sacerdote na porta da cidade, para que sim ela pudesse adentrar aquela cidade. Tópico 1. Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Por que foram criadas essas cidades, meus irmãos? Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais. As cidades dos levitas, como nós falamos aqui na introdução, como nós já havíamos falando que eles não tinham cidades deles, foram estabelecidas para quê? Para cidades de justiça, porque os levitas eram sacerdotes, eles tinham esta prática de praticar a justiça no meio do povo. Então, para que Deus, que é um Deus justo, o que ele fez? Ele colocou essas cidades de refúgio para que pudesse haver justiça no meio do povo, para que a justiça pudesse existir no meio do povo de Israel.
O significado espiritual das cidades de refúgio. É aquilo que nós estávamos falando. O significado espiritual das cidades de refúgio é Cristo. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Por quê? Porque nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos, e quando nós fazemos tudo isso, hoje não temos mais um diferencial, uma pena de morte. Se nós persistimos no pecado, porque o salário do pecado é a morte, se nós persistimos no pecado, sim, nós temos sim que o sangue do vingador vai vir contra nós, mas se nós buscarmos essa cidade de refúgio, que faz uma alusão, que faz essa ligação entre a cidade de refúgio e Cristo, se nós buscarmos esse refúgio, sim, nós somos absolvidos. Porém, existe uma causa. Nós não podemos sair dessa cidade de refúgio que é Jesus. Quer ver uma coisa interessante? Quando no Brasil, quando uma pessoa comete um delito, está na cadeia, está preso, né, que faz parte do partido, PCC, aquela coisa, mas aí ela quer ser livre porque ficar presa, não sei o quê, ficar presa no sentido de ficar presa à facção, só que ela quer sair. Ou alguma outra questão. Ela se converte, muitos se convertem de coração e muitos estavam se convertendo por conveniência. O que aconteceu? O partido PCC disse, olha, se você, no caso, a pessoa aceita Jesus, porque tem esse trabalho dentro da cadeia, dentro das penitenciárias. Se a pessoa aceitar Jesus, ela tem que andar na linha, ela tem que andar como crente. Por quê? Porque ela se desviar, eles mesmos tomam conta e dão um jeito na pessoa, mata a pessoa, tortura, alguma coisa assim. Ou seja, se for para ser crente, tem que ser crente de verdade. O que eu quero dizer? Faz mais ou menos uma alusão com aquilo que nós estávamos falando hoje. Por quê? Porque Jesus é o nosso refúgio. Então, se tomar uma decisão, tem que continuar com essa decisão tomada. Porque se sair dessa decisão, aí o vingador do sangue vem. Então, é um comparativo que nós estamos fazendo. O perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Então, ele jamais poderia deixar a cidade de refúgio, a não ser que o sacerdote ele viesse a morrer. Aí sim ele tinha permissão para sair. Ou, de repente, apesar que os familiares nunca morreriam, porque descendência por descendências viria se levantar contra aquela pessoa que matou a outra, tanto involuntária como voluntariamente. Porque se a gente começar a ler o livro de Levítico, tem várias questões ali que a pessoa não tem uma pena capital, que a pessoa não é apedrejada, que a pessoa não sofre nenhuma pena capital. Então essas se enquadrariam sim nas cidades de refúgio. Então o perigo de sair da cidade de refúgio era esse. Se for a pessoa, não, eu vou fugir, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero a minha família, eu quero voltar à vida que eu tinha antes, e sair da cidade de refúgio, ela podia sair. Ela podia. Porém, é aquilo que nós estamos falando. A pessoa, a família da pessoa poderia se vingar e mais. Se ela se vingasse matando essa pessoa que saiu da cidade de refúgio, nenhum sangue, nada viria contra aquela família ou contra aquela pessoa. Ela não seria culpada de nada. Aquela que cometeu, aquela que fizesse, no caso, aquela pessoa saiu da cidade de refúgio e aquela família ou aquela pessoa matou ou vingou o sangue daquilo que ela tinha cometido, poderia ser do boi, da vaca, do animal que fosse, que a pessoa matou ou fez algo, o que aconteceria? Aquela pessoa que tomou prejuízo, vamos dizer assim, poderia se vingar e não aconteceria nada com ela. Parte 2. Os levitas exigem sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio. Então foi estabelecida, por quê? Foi estabelecida as cidades de refúgio porque eles deveriam cuidar dessa justiça. Eles deveriam cuidar. Por isso que a gente vê lá no Sinédrio, na época de Jesus, o Sinédrio. O que o Sinédrio era composto? Era composto por sacerdotes, por levitas. Era composto por todas as pessoas que faziam parte da organização do templo e dos sacrifícios. Então aqui, eles não cultivariam a terra, viveriam do quê? Dos dízimos e das ofertas das pessoas. Quando as pessoas levassem o dízimo, qualquer coisa, eles poderiam tomar uma parte ou alguma coisa daquela porção
Para quê? Para que eles pudessem se sustentar. Não poderiam trabalhar, mas deveriam cuidar 24 horas das causas tanto espirituais do povo, como das causas judiciais do povo. Ou seja, eles deveriam ficar 24 horas à disposição tanto das causas espirituais do povo, quanto das causas judiciais, familiares, qualquer coisa que existisse, política e justiça, qualquer coisa dessa natureza, quem deveria administrar eram os levitas. Por isso que foram estabelecidas essas cidades de refúgio para eles, não para eles cultivarem a terra, não para que eles pudessem fazer comércio, mas sim para que de uma forma eles pudessem ter uma terra, ter um lugar deles, mas também exercendo a questão que Deus estabeleceu que eles exercessem. Parte 3. A fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, né? Deus não falhou com nada. Deus não falhou com a sua palavra. Deus falou que daria a terra para eles e deu. Porém, a negligência deles de continuar ainda pelejando pela terra fez com que muitas terras ficassem sem ser, vamos dizer assim, conquistadas. Eles não conquistaram toda a terra que Deus falou porque eles não quiseram. Então, muita terra ficou para conquistar, foram enganados pelos gibeonitas, muitas coisas aconteceram por falha deles, não por falha de Deus. Quando Deus fala, Deus cumpre. Mas tem coisas que dependem de Deus e tem coisas que nós temos que fazer. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. 2 tribos e meia são despedidos. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés para voltar à terra da possessão deles. Então, depois que tudo aconteceu, que eles ajudaram muito, que as terras deles já estavam conquistadas, ajudaram muito, Josué liberou eles para que eles viessem voltar. Mas aqui, na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam, outros colhem. Ou seja, nem tudo aquilo que nós, de repente, vamos colocar em prática nessa terra, nós vamos conseguir fazer. Nem todos nós, meus irmãos, nunca ganhamos, ganhei essa pessoa para Jesus. Irmãos, aqui mais ou menos está dizendo, ninguém ganha, apesar que nós não ganhamos para Jesus. Quem faz a obra é Deus, o Espírito Santo. Mas quando nós pregamos para alguém, é porque um já pregou, um outro regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, a pessoa já de repente já ouviu a palavra de Deus antes, outro veio e regou. Ou a pessoa, você plantou, outra pessoa foi e regou. É assim que funciona. Ninguém faz nada sozinho. Mas a pessoa está na minha família, eu preguei, mas você pregou. E aquela pessoa com certeza ouviu a palavra de Deus, outras pessoas também regaram. E tudo é assim que funciona, mas nada a gente faz sozinho. E aqui diz muito bem, na vida ministerial muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem. Ou seja, nem sempre nós não conseguimos, por quê? Porque da nossa incredulidade. Poderíamos fazer muito mais para Deus, mas não fazemos por causa da nossa incredulidade, por causa do nosso pecado, por causa das nossas práticas pecaminosas contra Deus. Parte 2. Exortação à obediência. Josué reuniu as tribos, Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, agradeceu-lhe por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum dos seus irmãos de outras tribos. Ou seja, eles já tinham a sua terra, só que eles não deixaram o povo na mão. Colocaram a sua vida em risco, colocaram a sua tribo em risco. Para quê? Para que pudesse ajudar os seus patrícios, os seus conterrâneos, vamos dizer assim, o seu patriotismo, né? As pessoas que eram do mesmo país que eles. Não deixaram, não desampararam essas pessoas, sim, se uniram e lutaram para que essas pessoas pudessem também conquistar a terra. E Josué, sim, agradeceu. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes,
que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Então, eles fizeram um memorial, não era de sacrifício, porque não queriam mudar o templo. Porque quando fala de um altar de sacrifício, é tido como paganismo, né? Porque não era no templo, não era no tabernáculo, então fora do tabernáculo era o quê? Era o paganismo. Então aqui eles colocaram, não, era apenas um memorial para nós nos lembrar daquilo que aconteceu, daquilo que ocorreu. O memorial é o quê, meus irmãos? É que a gente venha cada vez, quando olhar, venha lembrar daquilo que foi que aconteceu, daquilo que foi feito. É uma história a ser contada. Amém? E a nossa conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Mesmo com todos os pecados que nós praticamos, nós temos o nosso refúgio em Cristo Jesus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.